Vocês chapam o coco aqui, aí eu não consigo fazer o momento de gratidão. Se eu não fizer o momento de gratidão, eu vou voltar para casa devendo Jesus. Vou voltar devendo Ele não. Sabe? Por onde eu passo, eu tenho que levantar um altar de gratidão. Nós precisamos construir altares de gratidão. Por onde você passa, tem que ter um altar construído de gratidão. Nós precisamos. E hoje o Senhor colocou no meu coração. Na realidade, gente, essa mensagem era para o primeiro dia. Aí aprove ao Senhor me colocar no estreito e mudar. E colocar ela para o fim. Hoje, a mensagem é rasgue os céus, mas comece pelo seu coração. Existe um clamor no coração de uma geração. Senhor, rasga os céus. Você está aqui porque você quer os céus abertos, você quer os céus rasgados sobre você, sobre a sua casa. Mas existe uma resposta também. Você clama, rasgue os céus. Mas a resposta dos céus para você é rasgue seu coração. Eu quero ler com vocês Isaías 64. Quem tem Bíblia aí, levanta. Tu estão aprendendo, ó, crentaiada crente aí. Tem algumas que tá até com poeira, faz assim, ó. Eita, crente bom, é o crente que carrega a Bíblia. Bora lá. Isaías 64, quase no meio da Bíblia lá, ó. Facinho de você achar. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Vamos dar um tempinho aí para você achar, que eu quero que você leia a Bíblia. De uma coisa que você vai entender, preciso ler Bíblia. Gente, eu estou rindo aqui. Antes era uma garrafinha, depois passou a ser 2, depois veio 3, agora eu estou com 4. Aleluia, glória a Deus. Acharam? Amém. Isaías 64, do 1 ao 4. Ó, se fendesse os céus e descesses, se o monte tremesse na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pai, nós oramos agora para que essa palavra se aplique ao nosso coração, que ela faça morada, que ela frutifique, Deus. Que tudo aquilo que for liberado aqui, Pai, possa nos levar para um novo nível de compreensão e entendimento. Pai, usa a tua serva. Usa, Pai, como o Senhor deseja. Pai, que eu não venha reter nada, mas que primeiro em mim, para que através de mim, em nome de Jesus, amém. Essa palavra não é uma oração educada. Isso aqui é um grito. Oh, glória, aleluia. Tua irmã, essa está vazia. Essa aqui a gente já... Obrigada, viu? Glória a Deus, está ótimo. Isso aqui é um grito. É um clamor de alguém que entendeu que nada é produzido pela força humana. Nada do que é produzido pelo seu esforço é válido se não tiver a manifestação divina sobre você. Se eu perguntar nessa noite, quem está cansado de fazer e não ver resultado? 80% vai levantar a mão aqui. Tem gente que eu nem pedi para levantar a mão, já levantou. Não é verdade? A gente se cansa. Porque a nossa humanidade, o nosso esforço, ele não pode substituir a manifestação divina. E às vezes, a maioria delas, quase todas, você não precisaria fazer. Você só precisa esperar que o Senhor faça. Mas a nossa dificuldade em tudo isso é que queremos
uma ação rápida, sem passar pelo processo. Então, quando nós vemos aqui que nós queremos, mas não entendemos que precisamos passar por um processo. Nós queremos, mas não entendemos que precisamos ser antes de ter. A nossa mente vai se confundindo e a gente vai ficando cansado, achando que Deus não está trabalhando ao nosso favor, achando que Deus não está fazendo. E o Senhor, Ele não para, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não esquece dos seus. Ele trabalha para que a palavra dEle se cumpra na sua vida. Às vezes você está querendo uma intervenção divina, um culto mais poderoso. Eu vou lá em tal lugar hoje porque eu quero uma palavra rápida. Eu quero manifestação de poder. Mas se o Senhor não descer, se o Senhor não estiver, nada vai mudar. Se o Senhor não se manifestar, se o Senhor não se revelar, nós vamos continuar no mesmo lugar. Um lugar de paralisia. Tentando produzir com as mãos aquilo que só os céus podem revelar. Você está entendendo isso? Às vezes você está cansado, meu querido, porque você não consegue assumir uma posição de filho e sentar-se aos pés do teu pai. E teu pai só está esperando você sentar. Parar com tudo, encostar a cabeça nele, para que ele possa fazer. Não é sobre um esforço humano, mas é sobre uma manifestação divina. Quando a gente vai para Joel 2,13, diz assim: rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Existe uma conexão entre Joel e Isaías. Isaías clama para Deus rasgar o céu. Joel chama o povo para rasgar o coração. Vocês querem que eu abra os céus? Mas eu quero que primeiro vocês abram aquilo que está fechado dentro de vocês. É assim que o Senhor fala com você, quando se tem os céus abertos. A resposta é: você quer que eu faça? Mas eu quero que você se abra para aquilo que eu quero fazer. Há aí uma luta intensa entre espírito e carne. Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração que perdeu a necessidade de ficar fingindo que está na presença, porque ele entendeu qual é o caminho da presença. Deus não quer que você finja uma espiritualidade. Deus quer que você esteja diante dele, carregando da presença dele, para que as pessoas vejam no público aquilo que você está vivendo no teu secreto. As pessoas têm que olhar para você e ver você como um testemunho ambulante. Nós falamos isso hoje pela manhã. As pessoas têm que ver em você uma resposta. Hoje eu compartilhei um testemunho da Natália, de uma moça lá de Joinville, pela manhã. E a Natália, no meio de um caos de diagnósticos contrários à palavra profética que ela tinha recebido, ela me mandou uma mensagem desesperadamente. Por que ela mandou uma mensagem? Porque ela sabia que a resposta seria uma palavra de Deus para a vida dela. Será que as pessoas reconhecem em você uma resposta de Deus? Será que as pessoas reconhecem você como uma voz
de encorajamento, uma voz de verdade, uma pessoa que tem compromisso e caráter de Cristo. As pessoas precisam achar em você virtudes, valores de alguém que sabe qual é o reino que governa a sua vida. O céu não se abre sobre aparência. O céu se abre sobre fome. O céu se abre sobre rendição. O céu se abre sobre coração quebrantado realmente. Não é só sobre atitudes quando eu estou numa conferência ou quando eu estou numa igreja, numa celebração. É sobre as suas atitudes quando você está na fila de um caixa, quando você está sendo servido, na portaria do teu prédio, sabe, na sua demonstração de generosidade. Você precisa ter atitudes que vão revelar o poder de Deus. Às vezes a gente está acostumado com o culto, acostumado até com a presença. Deus vem, Deus faz e eu nem me movo. Ai, de novo ali na frente. Ai, de novo túnel de fogo. Ai, de novo uma conferência. Ai, de novo um evento. Está acostumado com a linguagem do reino. Está acostumado com canções profundas. Ai, não gostei dessa música, pula. Ai, não gostei disso aqui, pula. Sabe, você fica, ai, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que você não permite que o que você está recebendo te transforme. Você não está sendo mordomo do seu tempo. Você não está sendo mordomo das coisas que o Senhor tem te dado. É mais fácil você ficar parado na tua casa do que você vir e não absorver nada. Não aplicar aquilo que você tem recebido. O perigo não é conhecer a linguagem do céu. O perigo é conhecer a linguagem do céu e continuar com o coração fechado diante do Rei. Ei, comunidade, essa conferência é sobre céus abertos. É sobre céus abertos e sobre rasgar o coração para aquilo que os céus abertos estão pedindo para você como resposta. O problema não é um céu fechado, é um coração acostumado com a presença. Isaías está dizendo assim: nada que vem da terra substitui aquilo que vem dos céus. Eu não quero aquilo que o homem pode me dar, mas eu quero aquilo que o Senhor pode trazer para a minha vida. Será que esse é o desejo do seu coração? Nós cantamos aqui: quem sou eu? Quem é você? Para Ele te amar tanto assim. Você sabe qual era o teu futuro? Você sabe qual era o teu futuro? Você sabe o que estava designado para os seus dias se você não encontrasse com Jesus? Um encontro mudou tudo. Um encontro mudou a rota. Um encontro. Êxodo 33:15 diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos envie. Moisés, ele está dizendo: eu não quero uma terra prometida sem a presença. Eu não quero promessa sem o Deus da promessa. Eu não quero avanço sem comunhão. Eu não quero destino sem presença. Você está entendendo a profundidade disso aqui? Eu não quero nada. E ele já tinha visto tudo. Ele já tinha visto sinais. Ele já tinha visto maravilhas. Ele já tinha visto o operar de Deus poderosamente. E ele falou: eu não quero nada disso se a tua presença não estiver comigo. Eu quero o Senhor. Eu não quero os feitos, eu quero o Senhor. E essa é uma das marcas daquele que carrega a fome, daquele que deseja pela presença, aquele que deseja viver nesse lugar de céus abertos. A pessoa, ela não se satisfaz com resultados se Deus não estiver no centro. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus acima de qualquer coisa. Eu quero a presença. Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que têm mente dividida, purifiquem o seu coração. Não dá para vir aqui na frente e dizer: eis-me aqui, envia-me. E quando for solicitado a sua presença para o envio, você disser assim: estou com a agenda cheia.
não posso hoje. Eu dei risada com o pastor Neto, que ele falou assim, que às vezes, ele sempre está no corre, né? Aí ele está lá no corre, ele tenta com um, tenta com o outro, não consegue, depois de sei lá quantas horas o cidadão fala, mas pastor, estou aqui, está precisando. Meu filho, já resolvi, já foi, já fiz, alguém já fez. Você fala, pode contar comigo, mas sempre que ele precisa contar com você, você não está disponível. Não é? Eu tenho meus discípulos que são assim, Gi, estou aqui. Aí eu mando, a gente fala sinal do Batman lá na igreja, sabe? A gente manda o sinal do Batman, parece um gato meio escaldado, o outro meio arrepiado, mas vem. Cadê o resto? Cadê os 300? Você fala, eis-me aqui, 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 mas na hora que precisa não está o eis-me aqui? Está o esquece-me aqui? Você tem que estar atento aos convites dos céus, porque os convites dos céus vão te levar para uma nova dimensão daquilo que você ainda não experimentou, daquilo que ainda você não viu. Eu vou ministrar numa conferência e a primeira vez que eu fui nessa conferência, ela era um encontro fechado, que só podia ir algumas pessoas que eram convidadas ali. E aí eu tinha recebido o convite por ser filha de pastor. Era um ambiente para cuidado de filhos de pastor. E aí eu falei assim, a gente estava num workshop de treinamento. E a gente tinha vindo de uma vigília. Então a gente tinha feito a vigília a noite inteira, tinha ido para o workshop. O workshop era das 8 da manhã até as 5 da tarde. E a conferência já tinha começado, esse encontro já tinha começado. E esse encontro era 12 horas de carro da minha casa. E aí, eu falei para o meu marido, eu quero muito ir. Aí meu marido falou assim, então vamos fazer o seguinte, acabou o workshop, a gente pega o carro, dirige a noite inteira e pelo menos pega um dia da conferência. Eu falei, topei. Só que fazia 2 noites que eu não dormia. 2 dias elétricas. E aí tinha umas pessoas do meu lado que sempre falam, quando você for para um ambiente assim, me leva, eu quero. Eu falei, tô indo. Quando? Agora. Tá bom. 3 doidas toparam. Eis-me aqui. Fomos, chegamos lá. Gente, o que aconteceu comigo? Nada. Foi uma bênção. Mas eu não chapei, ninguém entregou nada para mim, nada. Mas as três, lá era terra, era barro, elas viraram um vaso todo quebrado na mão do oleiro. Era arranho, lágrimas e terra. Você só via uma rolando para a direita, outra rolando para a esquerda, e Deus falando com elas. Elas receberam tanta cura, porque elas disseram sim para um evento que elas não estavam preparadas. Elas mudaram a agenda para viver a agenda dos céus. E agora, eu recebi um convite para ministrar nesse lugar. Eu fui para receber, agora eu vou ministrar. E aí quem vai? Aqueles que disseram sim daquela vez. Todo mundo agora quer ir. Porque agora é confortável, sabe? Agora você não vai ficar a noite inteira viajando, a viagem é diferente. Não, agora todo mundo quer ir. Eu falei, agora não vai, agora vai quem foi no perrengue primeiro. Passe o perrengue para depois você desfrutar da promessa. Passe o processo para depois você entrar na terra prometida. Tem que construir junto. Tem que permanecer. E essa palavra é a palavra para o fechamento. Sim, é uma palavra para a gente alinhar a rota do nosso coração. Porque é amanhã que você vai entender se os céus se abriram ou não para você. As suas atitudes vão revelar os acessos que você vai receber. Quando Deus desce, Ele não vem apenas para melhorar o ambiente. Ele vem para governar o ambiente. Ele vem para estabelecer o território. Ele vem para estabelecer o reino. Quem está governando a tua vida? Hebreus 12, 28 a 29 diz assim, por isso recebemos um só reino inabalável,
Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O reino que você recebeu, ele é inabalável, mas esse reino não combina com um coração dividido. Não dá, eis-me aqui, mas eu vou ver se dá para ir. Não dá, transforma-me, mas nessa área não toca não, Jesus. Você quer que Deus desça ou só o ambiente melhore? Você quer que Deus governe ou só que Ele alivie circunstâncias? Você quer a presença ou só a sensação da presença? Você quer reino ou só conforto espiritual? Deus não rasga os céus para corações que estão fechados. Nós precisamos rasgar os nossos corações. Antes dele rasgar os céus, ele te convida a rasgar o seu coração. A palavra de Deus no Antigo Testamento fala muito sobre estar contrito, é rasgar as vestes. Então as pessoas estavam desesperadas. Não vou rasgar a veste não, gente, porque esse aqui está novinho. Rasgavam tudo. Para revelar a Deus, eu estou me rasgando. Mas aquilo virou um ato de religiosidade. Como muitas das vezes a gente vir para frente emocionado, virou um ato de religiosidade. Ou não vir também virou um ato de religiosidade. Vou lá de novo? Todo mundo vai lá sempre. Deus está falando aqui, olha, eu não quero só que você rasgue as suas vestes, num sinal de quebrantamento, num sinal público. Eu quero não só aquilo que é visível, mas eu quero aquilo que está interno. Eu quero o coração completamente rendido, o coração completamente entregue, um coração disposto a mudar a sua fala, o seu pensamento, um coração disposto a ser obediente, um coração disposto a ser inofensável, um coração disposto a perdoar. Um coração disposto a ser longânimo, um coração disposto a ser paciente, um coração disposto a amar, a andar mais uma milha. O Senhor, Ele está querendo uma atitude do teu coração que vai mudar com as suas estruturas. Vai te tornar um agente de transformação nos ambientes por onde você for, querido. É possível você chorar e não estar rendido. É possível você levantar as mãos e continuar resistindo ao mover do Espírito. É possível você continuar cantando sobre a entrega e não estar fazendo uma entrega radical. É possível você estar numa conferência de céus abertos e ainda estar com a tua mente e o teu coração fechados para aquilo que Deus quer fazer em você. É possível sim, gente. Isaías 29:13 diz assim: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinadas por homens. Deus nunca se vislumbrou, sabe, com grandiosidade. Ele não fica empolgado com os nossos apetrechos, com a boa eloquência, com o vozeirão. Deus, Ele não se impressiona com isso. A adoração dos meninos lá no Kids, sabe, com a mãozinha assim. Amém. Atraiu o olhar do Senhor. Atraiu o olhar do Senhor. Não tem Espírito Santo Júnior. O pastor Fabiano diz isso. E o Espírito Santo tomou aquele lugar que eu fiquei constrangida. Você não precisa falar, vem passar no túnel de fogo, eles já estavam. Antes do túnel passar, eu não precisei nem falar para eles, vou dar a bandeira. Se eu der uma bandeira para você, você vai ficar olhando para minha cara e vai falar, eu? Eles já saíram catando bandeira para tudo quanto é lado.
Eles nem olharam para ver se o movimento dava certo ou não. Eles foram bandeirando um no outro ali, ó. Pá, 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 pá. Pureza. Entrega. Se não serviu no Kids, eu quero te convidar, tá? Vai lá. Aprender a ser crente. Vai lá pregar para eles. Próxima vez eu só vou para a conferência do Kids. Falei, pastor Neto, pode pôr eu na agenda aí para o Kids. Toda a conferência do Kids. Gente, você precisa. Hoje de manhã eu compartilhei o testemunho do meu netinho. Meu netinho estava orando, preocupado. 5 anos. Cheio de preocupação. Até ruga está saindo no menino. A irmãzinha dele está chegando. E aí, um Ravi, orando, levanta da oração com aquela cara de crente. Meio profetinha, sabe? Chatinho, igual a avó dele. Chegou para a mãe dele. Deus falou comigo. Pediu jejum de 10 dias, mãe, de doce. Vou cortar todo o açúcar, mãe. Ela, entendi. Dura coisa o Senhor te pediu, né, meu neto? Né, meu filho? 10 dias. Vamos fazer só 2? Porque sábado você vai na casa da outra avó, a outra avó não é crente, ela não vai entender direito. Tá bom, então 2 dias, mãe. Aí oraram. Aí ele foi para minha casa. Chegou lá em casa, o vô dele deixa uns potinhos estratégicos pela casa inteira, cheio de doce. Aí o vô dele falou assim, agora a gente vai ver se esse menino é crente ou não. Talhou doce nos potinhos. Os doces estavam até saindo do potinho. A tentação ali. Aí Ravi voltou de jejum de doce. Aí o Alexandre comendo doce na frente dele, ele dava aquela olhada. Quer, Ravi? Ô vô, tô de jejum, vô. Aí o Ravi passava perto dos docinhos, gente. Aí ele olhava assim, recebe Jesus. Ravi tem 5 anos. E você, com todos esses anos nas costas, a gente já está em abril no jejum ainda. Sabe? Você precisa ser como uma criança. Você precisa parar e ouvir ao Espírito Santo e obedecer ao Espírito Santo. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma e cuidar do seu espírito. Porque você é templo, você carrega a presença e Ele conta com você. Nós precisamos estar disponíveis para aquilo que Jesus quer fazer. Se o seu coração está fechado, tudo fica contaminado. A sua forma de ver, a sua forma de responder, a sua forma de servir, a sua forma de adorar. O Ravi, ele está inserido nesse contexto. Então, para ele, isso é natural. O sobrenatural se tornou natural para um menino de 5 anos, porque ele vive essa realidade. Qual é a realidade que você está liberando para a geração que virá após você? O que é que as pessoas vão contar com as atitudes que vocês têm liberado na atmosfera? Para ele, esse contexto de jejum e consagração é natural, porque ele vive nesse ambiente. Qual é o ambiente e atmosfera que você está construindo? Gente, deixa eu dizer que o sobrenatural, para ele chegar na tua vida, precisa ser uma resposta da sua atitude no natural. Aquilo que você faz no seu natural é aquilo que atrai o sobrenatural. Vocês estão comigo? Vocês estão com os olhos assim, ó. É dessa forma. Não tem como ser diferente. Eu quero poder, eu quero a manifestação, mas eu não tenho atitude aqui na terra que revele essa busca constante pela presença. Eu preciso ter isso. A cultura do céu começa quando paramos de oferecer a Deus apenas o externo e permitimos que Ele toque o nosso interno. Então, o que eu quero trazer para você, que as suas motivações, as suas intenções
Tudo aquilo que é orgulho, controle, medo, pecado escondido, feridas protegidas, ambições disfarçadas, lugares que ainda dizemos, Senhor, aqui não. Hoje é um convite para você. Abra mão do governo dessas áreas e deixa o Rei dos Reis governar todas as áreas da sua vida, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, para que você viva a palavra, assim como você acredita na palavra. O céu não se estabelece onde o coração ainda negocia uma rendição. Hoje o convite para a comunidade de esperança, para a conferência profética, para o fechamento é: se renda, se entregue completamente aquilo que Deus quer fazer e veja a manifestação poderosa, o agir de Deus na sua vida. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus está perguntando para você: você está disposto a me entregar tudo? Você está disposto a sair daqui mudado radicalmente? Você está disposto a olhar no espelho e não se reconhecer? Porque o Senhor passou a habitar em você. E você vai aprender a viver a imagem e semelhança de Cristo. Você está disposto a ser aquele que perdoa primeiro? Você está disposto a ser aquele que ama mais? Você está disposto a ser aquele que é mais generoso? Você está disposto a ser aquele que entrega mais? Você está disposto a ser aquele que adora extravagantemente mais do que todos? Essa é a postura daquele que quer viver o sobrenatural no natural. Essa é a postura daquele que vai viver com os céus abertos e com o coração rasgado. Ei, você foi colocado como cabeça. Não é isso que a palavra diz? Aí a gente pensa, colocado como cabeça, pastor Neto, só nas posições de destaque. Mas e nas posições de entrega? Aquele que entrega tudo. Porque o Senhor te entregou tudo. Ele te amou de uma forma tão extravagante que Ele entregou o seu Filho para que você pudesse estar aqui. Como você pode entregar menos diante de uma entrega tão grande? Tem pessoas aqui que precisam liberar perdão nessa noite. Perdão está te travando. Eu compartilhei com uma pessoa hoje que não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. É forte isso. Eu sei que o que fizeram com você, você não merecia passar. Mas uma atitude de ingratidão, de uma ferida, só é curada através de uma atitude de gratidão e de amor. Para esse novo e para esse inédito, o Senhor quer que o seu coração seja rasgado. E tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que te prende, seja curado, para que você possa acessar esses céus. Eu não sei se está fazendo sentido para todos, mas eu sei que pontualmente para alguns, essa palavra está fazendo muito sentido. Você chegou aqui bem cansado, bem exausto. Dizendo que alguns aqui até disseram assim: hoje é a última vez. Cansei de ser crente. Essa palavra é para você.
Eu queria que todos fechassem os olhos aqui. Se você sente que você precisa liberar perdão, bem pontual, para uma situação que vira e mexe o seu coração, vá para esse lugar, vai para esse lugar. Se você está aqui nessa noite, eu queria que você desse um sinal com as suas mãos. Só levanta e depois abaixa. Quem é você? Eu te vi, pode abaixar. Se você chegou aqui bem cansado, à beira da exaustão, eu te vi, pode abaixar. Te vi, pode abaixar, te vi, pode abaixar. Os intercessores podem ir lá para as laterais para mim, por favor? Continue com seus olhos fechados. Só a equipe que se move. Queria que vocês abaixassem a luz para mim só um pouquinho, por favor. Não toda, só um pouquinho. Obrigada. Banda. O que vai acontecer aqui é uma liberação do poder que traz cura, que traz refrigério. Você diz, eu quero o céu, eu quero o rei, eu quero a presença. Mesmo que isso me confronte, mesmo que isso me quebre. Essa tem sido a sua oração. Mas você não está sabendo como se mover nisso. Se você está aqui, levante sua mão até que eu veja. Te vi. Já te vi, pode abaixar, pode abaixar. Erabaço e eu já te vi, pode abaixar. Erabaço e eralás. Ao vir para a igreja, você começou a sentir um peso muito grande na sua nuca e nas suas costas. E isso fez com que você pensasse, não vou mais. Quem é você? Te vi. Já te vi, pode abaixar as mãos. Você estava vindo para cá e tudo deu errado. Você até errou o endereço. Tudo isso era para fazer com que você não estivesse ouvindo essa palavra hoje. Quem é você? Te vi, pode abaixar a mão. Isso são palavras de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Isso são palavras de conhecimento. Palavra de conhecimento, ela é liberada a despeito do seu passado ou a despeito do seu presente. Isso é para liberar cura, mas também é para você se sentir amado. Para você entender que o Senhor, Ele te vê, que o Senhor está perto. Que Ele não te esqueceu. Que Ele não te abandonou. Por mais que o teu pai te deixou, o Senhor não te abandona. Você que está aqui, que o seu marido saiu de casa e deixou você sozinha. Erabaço e eralá, te vi. Eralabás. Você está sofrendo muito. E foi por esses dias. Não é de tempo não, é recente. E você não sabe o que fazer. E você tem perguntado para o Senhor, por quê? Xeralabás. Eu te vi, pode abaixar a mão. Eu te vi, pode abaixar a mão, pode abaixar. O Senhor restaurou o meu casamento e o casamento do Alexandre. A nossa aliança. Assim como Ele fez conosco. E hoje Ele nos faz testemunhar sobre isso. Ele vai fazer na sua história também. A palavra de conhecimento é para liberar na atmosfera a revelação e manifestação do poder de Deus. Então você que em algum desses momentos
sentiu que essa palavra faz sentido para você, eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração. Ei, eralababassuieira larais. Xirababassuieira lararararás. Ouça o som da liberdade. Deixe cada nota desses acordes